Olha, vai por aí. Então, pessoal, iniciamos mais um encontro nosso aqui sobre Além do Princípio do Prazer, o texto que marca a virada de 20 do Freud. A, a teoria do Freud dá uma mudança conceitual bem importante, e a gente vai agora para o capítulo 2. Eu conto aqui com a participação dos meus colegas, tal Augusto, a Cristiane, o Diego e os demais colegas que vão nos ajudar aqui a compreender esse texto freudiano. Vamos à leitura. Um estado que sucede a graves abalos mecânicos, colisões de trens e outros acidentes envolvendo o risco de morte foi descrito há muito e acabou ficando com o nome de neurose traumática. A terrível guerra que acabou recentemente produziu um grande número desses adoecimentos e, pelo menos, deu um fim à tentação de atribuí-los a um dano orgânico do sistema nervoso provocado pela ação de uma força mecânica. O quadro da neurose traumática se aproxima da histeria, devido à sua riqueza de sintomas motores semelhantes, mas geralmente a supera devido aos sintomas fortemente desenvolvidos de sofrimento subjetivo, mais ou menos como numa hipocondria ou uma melancolia. E as provas de um enfraquecimento e uma deterioração gerais muito mais amplos das atividades psíquicas. Até agora, não se chegou a uma compreensão completa nem das neuroses de guerra, nem das neuroses traumáticas dos tempos de paz. No caso das neuroses de guerra, foi esclarecedor, por um lado, mas por outro, desconcertante, que o mesmo quadro clínico se produzisse ocasionalmente sem a colaboração de uma mecânica bruta. Na neurose traumática comum, destacam-se dois traços que puderam servir de ponto de partida para a reflexão. Primeiro, que a ênfase principal da causação parecia recair sobre o fator da surpresa, do susto. E segundo, que na maioria das vezes, um ferimento ou uma ferida sofridos, ao mesmo tempo, impediram o surgimento da neurose. Susto, medo e angústia são expressões empregadas erroneamente como sinônimas. Elas podem ser bem distinguidas quanto à sua relação com o perigo. Isso, pessoal, é uma parte bem importante da teoria do Freud, vale a pena a gente ligar o alerta aqui. Angústia designa certo estado como a expectativa, essa palavra é bem importante, expectativa do perigo e a preparação para ele. Eu estou angustiado, estou naquela expectativa do perigo. E a preparação, nota como é parecido com o conceito de ansiedade, tá? Em alemão, Angst é muito parecido nos dois. E a preparação para ele. Ainda que seja desconhecido, o medo exige um objeto determinado do qual a pessoa sinta medo. Nota, a angústia não tem objeto, o medo tem objeto. Sinta medo. Susto, porém, designa um estado em que a pessoa entra quando está em perigo, sem estar preparada para ele. O susto acentua o fator surpresa.
Notem que aqui ele constrói uma narrativa que diz: para evitar o susto, eu tenho a angústia. Não acredito que a angústia possa produzir uma neurose traumática. Na angústia, há algo que protege do susto e assim também da neurose por susto. Portanto, aqui notem que ele não está evitando a angústia, tá? Muito pelo contrário, ele defende a aceitação da angústia como tamponamento desse susto. Por isso que a gente diz, a angústia é o destino de um percurso, de uma análise. Voltaremos mais tarde a essa proposição. Doutora Cristiane, por obséquio, faça uso da palavra. Na verdade, é uma pergunta, Michel. A angústia, nesse caso, se faz necessário? Porque, assim, como a angústia ela vem para tamponar o medo, nesse caso do medo, a angústia ela é necessária? Essa alerta? Vamos deixar aqui para o Augusto e depois eu retomo e a gente vai junto aqui construindo. Augusto, por obséquio. Tu deve estar utilizando Libras nesse momento, Augusto. Eu tô utilizando Libra. Eu estou utilizando Libras. Bom dia a todos. Cris, eu vou fazer o seguinte, esse parágrafo, ele é muito rico. Eu geralmente faço um mapa mental de quando eu estou estudando. Então, eu retomei uns mapas mentais e eu acredito que eu vou chegar na tua resposta no fim da minha explicação, porque eu vou retomar o parágrafo um pouquinho, tá bom? Aí a gente conversa sobre isso. Se a gente pegar o começo do parágrafo, lá em cima, se o Michel puder voltar, porque eu estou com minhas telas bem Posso voltar travadas. sim. Essa voltar, parte aqui prontinho. essa parte aqui, onde ele fala, onde inclusive ele bota uma nota de rodapé, que é o 1, mas a gente não precisa ir para ela, talvez. O que acontece é o seguinte, você pega nessa parte o Freud falando, né, da entrada do trauma, onde ele cita, né, deixa eu pegar o texto. Sobe um pouquinho, Michel, desculpa. Uhum. Né, quando ele fala o estado que sucede graves abalos mecânicos, ele vem aqui numa explicação de um encontro internacional que teve em 2 anos antes, isso a gente está falando de 1920, 1918. Suas conferências introdutórias que está publicado isso? Né? Isso, lá nas conferências, né, que ele fala eles se reuniram, é um livro, inclusive, que foi publicado depois, que fala sobre essa situação, é uma obra coletiva, a gente costuma chamar de obra coletiva. Algumas pessoas chamam de obra coletiva e dizem que ela é histórica, tá? Porque ali tem contribuições de vários pensadores. Você tem o Ferenczi, você tem o Abraham, você tem o Simon, você tem o Freud. Essa E o conferência, Jones também, né? Tem o Jones. 1919. Isso. Querido Jones. Querido Jones. E aí você tem essa conferência, eles fizeram a primeira introdução aí pública, né, do que seriam as neuroses de guerra. Então, eles saem da neurose traumática e começam a pensar a neurose de guerra. Então, eles começam a tratar de conflito do eu nessa conferência, eles falam da fuga para a doença, né, quando a pessoa se vê diante de um perigo iminente de morte e ela provoca ações, né, eles chamam de o eu guerreiro. Tem o eu anterior, que é o eu pacífico, antes da guerra, e o eu guerreiro, né, que é o eu que vem com as lembranças de guerra. E eles começam a deslocar, porque antes as pessoas ligavam esses traumas, esses gritos, essas repercussões, essas dores até que eram sentidas no corpo, a
mecânicas, as situações mecânicas. A pessoa foi ferida, né? Então, por isso, ela fica traumatizada e tal. O Freud, ele já traz ao conceito de que não. Começa a se ligar isso com a psique mesmo. É bem legal essa parte do texto. Então, se você for nessa situação, deixa eu voltar aqui para as minhas anotações, que eu fico anotando e falando, anotando e falando. Você tem ali, Pai eterno, eu me perco, eu tenho que aprender a fazer essas anotações mentais mais bonitas para mim, né? Porque se elas são mentais, é para eu lembrar rápido. Você volta aqui para um ponto que começa a mostrar o cenário clínico, a mudar o cenário clínico. Você tinha um cenário clínico antes, onde você era focado no recalque, no conflito, no desejo, e eles vão começar nesse encontro em 2018, em 1918, que a guerra ainda, a guerra ainda estava acontecendo. Essas pessoas que colaboraram nesse local são homens que atuaram com pacientes que estavam voltando da guerra, ou diretamente no campo de batalha, né? E aí eles começam a perceber choque, eles começam a perceber a invasão, né, do aparelho psíquico, o excesso de informação através das situações para quais eles passavam, né? Eles abandonam a explicação orgânica, que eu já falei, né? Que era antes, todos acreditavam que os sintomas vinham de danos físicos, e agora eles passam a entender o quadro clínico sem ferimento corporal. Então, o trauma não depende necessariamente da lesão física. O que adoece é a experiência psíquica do choque. Aí a gente vai chegar lá para o final, depois, lá no final do parágrafo, ele retoma isso. Quando ele fala do medo e da angústia. E ele aproxima também essa situação da histeria, né? Porque se a gente for lembrar, a gente está antes da segunda tópica, a gente está depois da publicação de estudos de histeria, depois da publicação de interpretação dos sonhos, a gente vem também depois da publicação dos textos entre 1914 e 1916, né? Então, ele vai trazer aqui o sofrimento subjetivo mesmo, né? Que é a ideia de que você retorna para esse sofrimento. Então, ele vai trazer toda essa informação aí. E tem uma coisa muito legal, porque ele o tempo inteiro está se referindo a textos, tá? Se a gente perceber Freud, você vê que ele constrói o texto novo em cima dos textos antigos, como se ele estivesse montando a base de um edifício. Mas ele deixa as fissuras usando os textos antigos. Quando ele toca aqui no assunto de melancolia, quando ele fala aqui, né, que no caso das neuroses de guerra foi esclarecedor por um lado, mas por outro desconcertante que o mesmo quadro clínico se produzisse ocasionalmente sem a colaboração de uma força mecânica, aí a gente já explicou, a neurose traumática aí é comum, né? Então, destacam-se dois traços que puderam servir de ponto de partida para a minha reflexão. A causação parecia recair sobre o fator da surpresa, do susto, e segundo, que na maioria das vezes um ferimento ou feridas sofridas ao mesmo tempo impediram o surgimento da neurose. Aí eu vou tentar chegar no que a Cris está falando de forma rápida para a gente não se estender muito. Eu tenho uma observação clínica, e aí é uma observação minha para compartilhar com vocês, de repente a gente caminha nesse lugar. Hoje, uma das palavras que a gente mais ouve de pacientes que chegam nas nossas clínicas é ansiedade. Eu tô ansioso, eu tô ansioso, eu tô ansioso, eu tô ansioso. Eu tenho uma frase minha que eu falo que ansiedade, hoje, na clínica psicanalítica, é a mesma coisa, praticamente, que a virose no posto de saúde. A pessoa fala ansiedade porque ela não está nomeando
aquilo que a gente realmente está sentindo. Então, quando a gente fala de medo, de angústia, principalmente de angústia, vamos falar de ansiedade, começando pela angústia. O que é angústia? A angústia é a expectativa de um perigo. O objeto ele nem é conhecido às vezes. Vamos pegar uma pessoa que se diz ansiosa nesse lugar. Eu estou preocupada com algo que eu tenho que fazer, com um planejamento, eu me preocupo com o futuro, eu me preocupo com... Ela tem uma expectativa de perigo no lugar, ela está preocupada, ela está sentindo, inclusive, que ela pode passar por alguma situação que ela não vá gostar, ou não, ela antecipa uma situação, ela tem essa expectativa, só que a grande verdade é que ela está angustiada. Ela se diz ansiosa, mas ela está angustiada. E aí... Augusto, me permite abrir um parênteses aqui para complementar e acho que vai enriquecer um pouquinho aqui. Vale frisar isso que o Augusto está falando, muito bem pontuado, que quando a gente fala de ansiedade para psicanálise, a gente não está falando daquela premissa que é muito comum de excesso de futuro. A ansiedade para psicanálise é o passado, presente, que de alguma forma está mexendo ali com a gente de forma não nomeada e que gera essa questão de várias possibilidades de futuro. Exato. Mas é passado, a ansiedade não é futuro, é passado que de alguma forma está se manifestando não nomeadamente. Augusto, por obséquio, dá continuidade. É bem nesse lugar. E aí, quando você nomeia, você pode chegar também no medo. Eu estou ansioso porque eu sei que eu vou para um... Pensa uma pessoa que tem medo de cachorro. Pensa uma pessoa que tem medo de altura. Mas ela tem esse medo que está no passado, porque isso foi um trauma, foi uma situação, mas ela traz para você em forma de ansiedade. Então, ela... Só que aí já você percebe na fala dela, através do fato dela falar, eu tô ansiosa, você começa a perceber que essa ansiedade, eu estou colocando isso bem entre aspas, ela tem um objetivo definido, ela tem um objeto definido, não objetivo. Então ela não está ansiosa, ela está com medo. Ela buscou, a gente consegue buscar, né, Augusto, uma representação, né? A gente consegue amarrar, isso daí tu vê bem no Homem dos Ratos. Quando o Freud dá uma explicação do aparelho psíquico, ele fala exatamente isso. Algo que está no inconsciente, a gente busca uma representação para amarrar o afeto e a representação e assim dar continuidade. Imagina o seguinte, complementando o que o Augusto está brilhantemente pontuando, imagina aquele pavor que o sujeito está sentindo, pode ser até um pavor de um leão, mas ele está no centro da cidade, não tem a viabilidade de ter um leão, mas talvez haja um gato ali na frente dele. Né? Ao nomear aquele monstro, aquele terror sem nome, começa a ser algo que sai da expectativa e se torna algo da possibilidade. Augusto, pode concluir, por obséquio. O susto, você pega, por exemplo, o susto é susto. Você dá de cara com o perigo, você dá de cara com o inominado, com aquilo que você não esperava e você não tem preparação nenhuma. No susto existe literalmente uma invasão, uma ruptura, né? E a gente fala que assim, né? O Freud, você vai ver lá na frente do texto, mas eu coloquei aqui que é o núcleo do trauma freudiano, que é aquela ruptura, o excesso inesperado que bate contra você, você não está preparado, o aparelho psíquico não está preparado, mas, mais uma vez, é comum, eu não sei, os colegas podem compartilhar isso, para mim é comum a pessoa virar e falar assim, eu estava em tal lugar, aconteceu alguma coisa, aquilo me deixou de um jeito, você percebe que a pessoa foi pega desprevenida naquele lugar, e a pessoa fala assim, aquilo me deixou de um jeito, eu fiquei tão ansioso. É o real, né? É o real. E aí, quando você começa a fazer as perguntas, começa a caminhar, você vai chegando no susto. Ele se assustou.
Aí você chega em palavras como me senti invadido, cara, aquilo para mim foi muito inesperado, foi muita informação de uma hora para outra, parece que alguma coisa em mim quebrou. É muito comum a pessoa falar, parece que alguma coisa em mim quebrou ali, eu deixei de ser eu. Ô, Aí você tem Augusto, a ruptura. Augusto, imagina o seguinte, né? O que que o sujeito está nos dizendo? Eu perdi o controle. Eu descobri que o narcisismo primário da criança que tem controle do mundo não tem controle. Não tem controle, O né? A mundo gente pode ser perigoso, né? exato, é exatamente nesse lugar. Então, o Freud ele começa a colocar aqui, se a gente for nesse parágrafo somente, né? A gente não se adiantar para os parágrafos seguintes, o Freud ele começa a colocar aqui algumas questões que ele mostra um pensamento já que, vamos colocar assim, que lembra da teoria econômica, né? Que ela começa a ganhar forma. Lembra do. Augusto, tu estás Eu aí? acho que eu me perdi. Eu vou parar por aqui, porque senão a gente fica Deixa eu agora. só fazer uma pergunta, Voltando. só para amarrar antes de passar para a Elaine. Uhum. Assim, Uhum. Michel, eu achei bem interessante isso que você colocou, e eu não sei se dá para amarrar desse jeito na fala do Augusto, que é assim, a angústia, ela não tem um objeto, Uhum. posto que a ansiedade, ela tem um objeto. Podemos amarrar desse jeito? Ou é muito simplista? Eu acho que é muito simplista. Eu acho que é muito simplista, porque a ansiedade, ela esbarra com a angústia. Em alemão, Uhum. inclusive, as duas são correlatas, são muito parecidas. Mas o medo tem objeto. O medo tem objeto. Talvez a gente pode deixar a ansiedade e a angústia como duas irmãzinhas, mas o medo é aquele que vai ter o objeto, tá? Então O, essa é a diferença. O medo já personificou algo. E o Thiago perguntou do ato falho. O susto, ele faz com que a gente, muitas vezes o inconsciente vai se manifestar também, né? No susto, tu tem o xiste, por isso que o xiste não dá para dizer que é uma piada. Ele é mais do que uma piada. O xiste é Witz, em alemão, e Witz pode ser até espirituosidade, porque o próprio xiste às vezes é um susto. É quando tu pega e tu diz o seu babaca, e de repente tu, opa, é brincadeira. Então tem um real que te atravessa ali que até tu fica, opa, teve alguma coisa que veio de algum lugar que eu não sei o que que é. Né? o, Então pode surgir nesse susto, esse, tá bom, chamei errado, enfim. O inconsciente se manifesta assim. só Elaine, para. Ah, por favor, desculpa. Não, só conclua. para tentar colocar aqui, quando a Cris fala, né, que a angústia, né, ela é uma defesa, foi isso que você perguntou, né, Cris? O Freud mesmo ele coloca que ele fala que ele não acredita que a angústia possa produzir a neurose traumática. Por quê? Porque a angústia ela tenta te preparar para aquilo que você vai enfrentar ou pensa em enfrentar. Ela te deixa em vigilância, né? Ela te deixa em vigilância. O detalhe, o que causa o trauma para o Freud é literalmente nesse lugar, nessa parte do texto, é o susto. Porque ele vai romper essas defesas, ele vai romper qualquer preparação que você possa ter imaginado. É algo inesperado. E aí ele rompe também com a capacidade de elaboração. E por não elaborar aquele momento, você entra em trauma. Você recalca. O que é interessante é que, mediante a tudo isso, a expectativa é angustiante. A expectativa é angustiante. Né? Fica numa tensão de alguém que. Um filme de terror. Olha um filme de terror, o que é angustiante, tu tá naquela tensão, eu vou levar um susto. Né? Elaine, por obséquio. Bom dia. Eu estou tentando também elaborar assim no mental, né? Tudo isso. Aí eu fiquei pensando, uma dúvida. Se o trabalho no setting seria da gente elaborar, transformar a ansiedade em angústia e
nesse momento, a gente chegaria nessas próximas etapas, que é a vigilância, o medo e o susto. Não sei se não existe esse esqueminha, obviamente. Eu estou tentando esquematizar para entender só. Tá, eu te diria o seguinte, aí é a cabeça de alguém que é velho. Eu tô falando por mim, eu não consigo botar ansiedade na psicanálise. Eu não consigo botar, me parece que é um... Augusto, por favor. Não, é só para concordar contigo. Eu penso, talvez nesse lugar, eu não consigo colocar a ansiedade na psicanálise, eu não consigo. Quando você fica fixo na ansiedade da pessoa, e ela não consegue elaborar essa ansiedade, você não tem uma elaboração nesse lugar, Não, ela não chega no trauma. É que assim, eu penso na minha cabeça, etimologicamente, eu gosto muito de palavras, eu não consigo diferenciar a ansiedade da angústia. É uma gafe minha, tá? Passo para os colegas, se conseguirem fazer isso, por favor, vai ser um favor que vão me fazer. Eu não consigo. E a angústia, quando tu vai trabalhar com interpretar a angústia, você não vai conseguir. Porque a angústia é pulsional. Não tem desejo na angústia. A angústia é pulsional. Então ela entra ali tamponando, mas o que a gente vai... A gente vai tentar seguir um passo adiante, de fato. Deixa eu tentar formular, buscar representações, o que é o susto que está em questão. Talvez é por aí que eu iria. Qual é o susto que a gente está falando? Mas não qual é a sua angústia. Porque a angústia, ela está tamponando. Eu não consigo interpretar a angústia. Isso daí eu estou baseado na Renata Wirtman. A Renata Wirtman, ela nos traz que a angústia é pulsional. Doutora Jane Froz, por obséquio. A Elaine, acho que... Não, eu tô ainda, fiquei mais confusa ainda, desculpa, que realmente eu tinha feito para mim esse raciocínio. Tentando achar esse caminho, porque a gente chega, as pessoas chegam com essas palavras, né? Ai, tô angustiado, tô ansioso, e aí a gente tenta desmembrar isso, né? Ou dar significados para isso. Eu acho que não seria para angústia, né? Mas é o que está causando a angústia. Uhum. E daí é um passo antes da angústia em si. Tá. É um passo antes da angústia. Eu iria para esse lado. Jane, contribua para a gente tentar formular alguma coisa aqui. Eu não sei, acho que eu vou só complicar um pouco mais. Que bom, que bom. Vamos lá. Eu tô com uma outra versão aqui de uma outra editora, que é a Companhia das Letras, né? E aí ela não traz como susto, ela traz como terror. E aí... É o terror sem nome. Mas aí eu fiquei me perguntando quanto terror, para mim, pelo menos todas as vezes que eu li o texto, assim, terror era algo que era maior, sabe, que era mais intenso, que era, não sei, terror me passa essa coisa do medo exacerbado, sabe? E aí, quando nessa tradução fala em susto, me parece que é algo um pouco mais ameno, sabe? E aí fiquei tentando fazer uma correlação com tudo isso que vocês estão dizendo com esses dois termos, sabe? Tá, mas agora talvez o terror faça mais sentido, porque entra na questão do susto, mas o susto de uma destituição egóica. Um susto no sentido de um terror de que eu vou deixar de existir. E daí realmente faz sentido a leitura que tu fizeste. É que talvez eu acredito que o susto no sentido de espanto, eu acho que era isso que o tradutor quis dizer. O susto no sentido de baque de rápido. Mas o terror é o que vai ser causado a partir desse susto. E, Michel, desculpa, assim, me não, intrometer agora, porque isso que a Jane trouxe é muito esclarecedor, porque a angústia, quando você fala em terror, ela faz mais sentido do que o susto. Sim, concordo. Pode falar, se a gente, aí eu vou citar um lugar que para mim é meio... Mas eu li alguma coisa quando você fala... O Bion, ele fala que o trauma seria uma experiência emocional bruta, né? É impossível de metabolizar. Então, você entra dentro de um terror, o susto causa esse terror. É uma experiência emocional
bruta. Isso. O Thiago Velocidade, matou a charada. intensidade. SUS, É velocidade, isso. terror e intensidade. É isso. Entendeu? Ele fica sem a função alfa, né? Exato. A gente fica totalmente na função beta, e aí a gente entra, talvez, nessa questão da angústia, que é aquele marco zero que eu cheguei ali, e a partir daí, tá, mas vamos voltar aqui. O que é que está me causando isso? Uhum. Né? O que me colocou nesse estado de alerta? A angústia é só para ele não te deixar ser uma palavra, digamos assim. Eu iria por esse lado. Né? Alguém tem uma outra leitura? Eu Algum? acho que a Acho. gente caminhou bem nesse lugar, assim, sabe? Para todo mundo poder depois pegar as anotações, se fez e aí sair caçando, né? Porque a gente, eu tenho muito, teve alguém que colocou uma frase aí que, né, que seria falando da ansiedade, falou que a ansiedade seria o sintoma. Eu gosto muito de pensar nesse lugar. A ansiedade é um sintoma, ou da angústia, ou Sim. do susto, ou do medo que a pessoa tem. E aí ela entra em ansiedade, ela se diz ansiosa, né? Aí a gente vai pensar nesse lugar. Eu compactuo com a leitura aqui do que a Elisiane fez. Eu iria por esse lado também de ansiedade dentro como um sintoma, uma manifestação da angústia. Né? Acho que faz sentido o que tu trouxesse, sim. Kaline, por obséquio. Bom dia. Bom Eu não dia. sei se vou poder ajudar, mas assim, eu vejo Complica, muito então. pelo a diferença entre ansiedade e angústia em mim, né? A angústia, ela é presente. Eu estou no presente, eu estou sentindo um medo, uma inquietação hoje, agora, mas não sei nominar, não sei dizer de quê. A que se refere essa angústia? Né? Já a ansiedade é quando, pelo menos, eu estou sempre olhando para o futuro, eu estou com medo de alguma coisa que pode vir a acontecer ou não acontecer. Então, assim, para mim, a ansiedade está no futuro e a angústia está bem no presente. Eu estou sentindo a angústia, aquela inquietação, aquele movimento dentro de mim. Inclusive, quando eu sinto a angústia, eu tenho muita a movimentação interna do corpo, né? O aperto no peito, às vezes a respiração falta, e aí eu tento entender o que é. Para mim funciona dessa forma, são diferentes. E aí depois vem um outro pensamento. Quando eu tenho a angústia, vem o pensamento do medo da ansiedade. Essa angústia que eu estou sentindo é porque eu estou com medo de quê? Porque a angústia acaba sendo um medo, né? E aí vem, espera aí, alguma coisa vai acontecer. Não sei se é porque eu estou trazendo para a minha realidade, que quando eu sinto angústia, poucos dias depois acontece alguma coisa que meio que dá um estalo. Tá, vamos lá, tu ajudou bastante agora. Ajudou bastante porque eu vou trazer os 3 registros do Lacan. Augusto, me ajuda aqui. A angústia estaria no real. A ansiedade está no imaginário. A angústia é aquilo que me atravessa, mas eu não sei te dizer diretamente o que é que está me acontecendo. Está no real, é o indizível. Sim. Já a ansiedade se manifesta na expectativa de algo que estaria por vir, não necessariamente ou virá, mas me deixa em expectativa. E aí a gente vai trazer para o simbólico como medo. Exato, o simbólico. Nas minhas anotações aqui, quando eu citei Jacques Lacan, eu coloquei que o trauma aproxima o encontro com o real, né? Aquilo que a gente não consegue simbolizar, e o susto seria isso, a irrupção do real sem nenhuma mediação, né? Sem mediar o simbólico. Sim, o terror sem nome, o terror sem nome, ele tá realmente no real, né? Exato. Ele tá naquilo que tu... E aí eu acho que faz sentido a gente ir para mim, da forma que a Kaline falou ali, para mim faz sentido. O que vocês acham? E uma coisa que é só que a gente tem que respirar um pouco é que quando a gente fala de Lacan, quando a gente fala de Winnicott, quando a gente fala de Bion, a gente fala de pós-Freud, né? Bem, os textos já estão mais elaborados. Essas pessoas pegaram não só o texto
de Além do Princípio do Prazer, mas como outras obras de Freud, como as posteriores a isso, como a segunda tópica, e ele já vem trazendo tudo junto. O Freud aqui, ele está construindo esse lugar. Então, a gente vai achar essa dificuldade, às vezes, de entender o que o Freud está colocando, porque ele mesmo está montando. Essas fissuras que a gente encontra nas falas e essas perguntas que a gente faz, é porque o Freud ainda está montando tudo isso. A gente está falando de pré-segunda tópica. A gente está falando de um mundo que tinha acabado de sair da guerra. Sim. Eles ainda estavam com tudo isso na cabeça, discutindo muita coisa do que estava acontecendo, e o Freud estava começando a falar, a questionar o princípio do prazer. A gente vai ver aqui na frente, tá? Eu não vou adiantar assunto, mas a gente vai ver isso. Porque o Freud fala assim, tá, mas se o objetivo a gente já vai ver isso já já. Se o objetivo da psique, do aparelho psíquico, é trabalhar para que a gente tenha prazer, por que ele fica, aí eu vou adiantar mais ainda, repetindo situações que não são prazerosas, né? Então o Freud está começando a questionar isso. O Lacan, quando fala em real, simbólico, imaginário, quando ele traz toda essa situação, o próprio Bion, ele já está falando já com o Freud, que já elaborou a segunda tópica, que já terminou. Sim, a gente está falando década de 70 já, né? É década de 70, né? Mas só para dar um spoiler, indo 50 anos à frente, o Lacan falava que a angústia é o afeto que não mente. A angústia é o que nos aproxima do real. Então entra exatamente nesse ponto estruturante do sujeito. Por isso que seria um objetivo, né? A se buscar. Enfim, acho que caminhamos mais um pouquinho. Mas desculpa interromper, Michel, você acabou de me responder a pergunta lá atrás. Uhum. A angústia é o caminho para a resposta. Então, sim, porque vai para o ponto estruturante e não mente. Sim. Acabei de quebrar meu óculos, eu não estou acreditando. Foi o real que atravessou nesse momento. Foi Há o real. algo que você não quer ver. Se assustou e quebrou o óculos. Viu? Há algo que ela não quer ver. Ela quebra o óculos. Quem não vai querer ver é o preço que vai ter que pagar pela lente depois. Nem me fala. Trata de simbolizar isso muito bem simbolizado. Ok, vamos lá. Podemos considerar o estudo do sonho como o caminho mais confiável para investigar os processos psíquicos profundos. Bem, a vida onírica da neurose traumática apresenta a característica de reconduzir o paciente repetidamente à situação de seu acidente, da qual acorda com um susto renovado. Ninguém se admira muito com isso. Acredita-se que o fato de a vivência traumática se impor repetidamente ao paciente, até durante o sono, seja precisamente uma prova da força da impressão deixada por essa vivência. O paciente estaria fixado psiquicamente no trauma. Por assim dizer, tais fixações na vivência que desencadeou o adoecimento já não são conhecidas há muito tempo no caso da histeria. Breuer e Freud declararam em 1893 que os histéricos sofrem em grande parte devido a reminiscências. Também no caso das neuroses de guerra, observadores como Ferenczi e Simmel puderam explicar muitos sintomas motores por meio da fixação no momento do trauma. No entanto, não tenho conhecimento de que as pessoas acometidas de neurose traumática se ocupem muito na vida de vigília da lembrança de seu acidente. Talvez se empenhem antes em não pensar nele. Esse é um ponto fundamental. Caso se aceite como óbvio que o sonho noturno as coloca outra vez na situação adoecedora. Não se compreende a natureza do sonho. Corresponderia a este, antes, apresentar ao paciente imagens do tempo em que ele estava saudável.
ou de sua esperada recuperação. Se não quisermos perder a confiança na tendência realizadora de desejos do sonho, devido aos sonhos de neuróticos acidentários, talvez ainda nos reste a saída de afirmar que neste estado a função onírica, como tantas outras coisas, também foi afetada e desviada de seus propósitos. Ou então, precisaríamos recordar as enigmáticas tendências masoquistas do eu. Né? Masoquismo a gente vai falar em 1924. Eu vou ler o 2, vou ler a mensagem, passo para Augusto. Numa tradução ainda mais literal, neuróticos de acidente, né? Anfals neurotic. Volto aqui, deixa eu ver o que um colega escreveu, foi a Daniela. Tá, a Vanessa falou, traz o mental para o físico através do sintoma, a angústia, quebrei meu óculos, a ansiedade, será que vou pagar caro? Será que terei dinheiro? Mais ou menos isso, né? A ansiedade como sintoma. Bem isso aí, Daniela. Augusto, por obséquio. Augusto, de novo com libras, Augusto. Eu e as minhas libras. Eu vou trazer uma situação agora, porque depois ele vai sair dessa parte da neurose traumática, ele vai começar a abordar isso fora da situação de guerra. Então a gente pode pensar um pouco agora nesse parágrafo. Nesses 2 parágrafos, né? Eu penso, quando você percebe aqui, o Freud já começa a falar dos sonhos. Então, ele entra numa das rupturas, assim, que eu considero muito importante dentro da teoria psicanalítica, né? Porque ele mostra um momento em que a clínica começa a contradizer de uma forma direta uma das teses centrais, que é a interpretação dos sonhos. A ideia, uma das teses centrais, desculpa, né, da interpretação dos sonhos, porque assim, a tese central é a ideia de que o sonho vem para realizar desejos. E aí ele começa a perguntar, né, ele fala assim, o sonho é o caminho mais confiável para os processos profundos. Então, lembra que lá na interpretação dos sonhos, que é anterior a esse texto, ele fala, né, que o sonho é a realização disfarçada de desejo, é uma via de acesso ao inconsciente, né, que o sonho protege o sono, realiza os desejos recalcados de forma deformada, né, você tem ali, né, a situação dos sonhos. Mas aí ele se depara com algo meio perturbador. O traumatizado sonha com o trauma, revive aquele acidente, ele acorda assustado. Então, se você for pensar, isso ataca a teoria clássica, né? Onde está o desejo nisso? Onde que está o desejo nisso? Então, inicialmente ele fixa no trauma. O sujeito ficou fixado psicamente no trauma, né? E aí ele volta de novo a aproximar isso de histeria. Aqui eu gosto de brincar como Freud, ele é... Brincar não, né? É uma observação minha e de várias outras pessoas. Como Freud, ele é um escritor assíduo, ele sabe gerar uma expectativa do que vem à frente, é quase um romancista, né? Então, ele aproxima isso, de novo, de histeria, ele fala das reminiscências traumáticas num lugar muito legal, ele fala assim, ó, o Freud, ele está escrevendo, ele fala, o Freud e o Brouwer já falaram disso, né? Ele cita ele mesmo, falando, olha, um tal de Freud aí já falou disso. E ele vem com essa contradição, né? Se os sonhos realizam desejos, por que ele repete o trauma? Aí ele fala, são observações da época também, o traumatizado geralmente evita, ele começa a falar, tá, é porque o traumatizado ele evita pensar conscientemente no trauma, ele tenta fugir da lembrança, mas o sonho retorna à cena, essa situação. Então, o sonho, para o Freud, ele começa a perguntar, mas o sonho está parecendo trabalhar contra o prazer,
contra o descanso, contra a proteção do sono. Afinal de contas, a pessoa acorda por causa dessa situação, ela sai do sono. Se a ideia do sonho é proteger, como é que ela acorda? Os sonhos, eles começam a repetir desprazer. Eles acordam, né, em susto. Então, o Freud, ele vai tentar salvar a teoria, aí você vê nesse parágrafo, ele tenta salvar a teoria aí de duas formas. Né? A função onírica estaria prejudicada, ou seja, ele coloca assim, não é que a função onírica não seja essa, é que no trauma o sonho não funciona perfeitamente, como se a função onírica tivesse sido danificada no processo do trauma. Augusto, me permite embasar mais ainda mediante outros autores, mas eu vou por onde tu estás indo. Né? Notamos aí mais uma virada que o Freud apresenta nesse texto. Enquanto o sonho é a realização de um desejo, neste momento, a gente vê um Freud que se aproxima muito do que o Ferenczi sempre trabalhou, que é a teoria do trauma. Né? Para o Ferenczi, o sonho é a elaboração de um trauma. Então, aí o Freud, como o Augusto muito bem pontuou, se aproxima, e por isso que ele cita no início ali, ele faz, de certa forma, uma referência a alguns autores, né? Simon, o próprio Ferenczi, que o trauma no Ferenczi é muito constitutivo na teoria do Sándor Ferenczi, né? É isso, Sim, Augusto? é isso. Ele cita mesmo, eu tenho uma parte aqui, e é muito legal você começar a perceber assim como na clínica, a gente fica percebendo as palavras que são repetidas, as frases que são repetidas, né, de uma forma direta, como se fosse uma preparação de terreno para algo que o paciente vai nos trazer. O Freud, ele começa, vocês podem começar a reparar que ele vai começar a utilizar mais a palavra repete, repetem, repete, o tempo inteiro. Ele vai começar a bater nessa tecla. Eles repetem o desprazer, eles... E aí, ele já começa a trazer a parte da repetição que a gente vai pegar lá na frente, tá? Então, é por isso que eu falo que ele é bem, nessa parte, ele é um romancista, ele vai te preparando, ele vai te acostumando com aquela palavra até você chegar nas observações finais dele. E ele na minha humilde opinião, esse final, ele é muito importante, porque quando ele fala do masoquista, ele começa a embutir na nossa cabeça e na cabeça dele, a impressão que eu tenho é que é sempre que ele está tentando, né, ele está escrevendo e elaborando junto, a possibilidade de haver satisfação no sofrimento, de haver um gozo no masoquismo, né, e aí a gente já pensa na própria pulsão de morte que ele vai explicar lá na frente. Perfeito. Então, Diego, por obséquio. Então, falando da interpretação dos sonhos, né, eu estou lendo uma parte do livro, né, e nessa questão do trauma, no meu ver, o Freud, ele fala muito do sonho que ele teve da injeção de ímã, né, e ali, ao meu ver, né, o meu ponto de vista, que foi um fato traumático para ele ali, né, um erro médico que teve naquela época. E nesse sonho traumático dele, ele teve um desejo nesse sonho, né? Na verdade, dois desejos ali, né? Que era sair fora tirar esse erro da consciência dele, né? Jogando a culpa que a injeção poderia estar suja, eu não lembro direito a palavra que ele colocou, ou jogando a culpa em dois amigos dele, né? Então, assim, ao meu ver, assim, nesse trauma que ele teve no sonho, assim, teve um desejo no sonho, né, dele, né? Não sei se eu atrapalhei mais ou contribuí. Pode. Augusto. Fale, Augusto. Cara, sim, de uma certa forma, sim. Naquele momento ele está tocando nesse assunto. É que se você for reparar à frente desse próprio texto dele, lá na interpretação dos sonhos, ele continua defendendo veementemente que o sonho está como função ali trazer prazer. Ele ainda não entende que o sonho está trazendo para ele
e nem pensa na situação de que o sonho tá repetindo, né? Porque a gente vai chegar, né? A gente está muito próximo da formulação da compulsão à repetição aqui, nesse texto, mas ele ainda não visualiza nesse sentido, ele visualiza lá no texto da interpretação dos sonhos como algo que tem a função de lhe trazer prazer. Então, e a gente não tem nenhum texto pós dele mesmo, né, voltando ali, porque o Freud tinha muito disso, né, em novas edições ele fazia notas de rodapé, olha, aqui eu falei isso, mas em tal texto aqui na frente, aí ele já joga 1 ano na frente, 3 anos na frente, e ele mesmo se corrige, né, a gente não tem nenhum lugar do Freud se corrigindo, mas a sua interpretação está correta, sim, ali ele não estava vivendo bem uma questão de prazer, apesar dele interpretar nessa situação. Ele leva para o final para dizer, olha, tá vendo, a função do sonho é me dar prazer. Né? Me tirar... Pode falar. Até Augusto, é importante a gente sempre lembrar, ler Freud é ler nota de rodapé. Isso é fundamental lembrar disso. Ler Freud é ler nota de rodapé. O Freud ele tem 2 bases muito fortes no estudo dele. O pré-1914 e o pós-1917. São 2 textos muito fortes dele. Daí a gente também tem a virada de 20, que é muito forte. Mas 1914 é onde a gente tem o recordar, repetir e elaborar, né? Então é outro texto também que em algum momento a gente deve ler aqui. Mas o que o Augusto pontuou ali, e claro que às vezes tem esse direcionamento para a sua teoria, e naquele momento, primeiro momento era o sonho como desejo. É o sonho com desejo. Depois ele vem aqui, como a gente está vendo, iniciando as bases para ir para o problema, para a questão do masoquismo, que é um texto de 1924. Agora eu vou ler mais um pouquinho aqui, para a gente finalizar até as 9. Ler o restante. Agora proponho abandonar o tema obscuro e sombrio da neurose traumática e estudar o modo de trabalho do aparelho psíquico em uma de suas mais precoces atividades normais. Refiro-me à brincadeira infantil. As diferentes teorias sobre a brincadeira infantil foram reunidas e apreciadas analiticamente apenas há pouco por S. Pfeiffer, na revista Imago V4. Posso indicar aqui esse trabalho. Essas teorias se empenham em descobrir os motivos da brincadeira das crianças sem colocar em primeiro plano o ponto de vista econômico, a consideração pelo ganho de prazer. Aproveitei sem querer abranger o todo desses fenômenos, uma oportunidade que me foi oferecida para esclarecer a primeira brincadeira de um menino de 1 ano e meio, a brincadeira que ele mesmo inventou. Foi mais do que uma observação fugaz, pois passei algumas semanas vivendo sob o mesmo teto que a criança e seus pais, e levou relativamente bastante tempo até que a ação enigmática e constantemente repetida me revelasse seu sentido. Essa criança não estava de maneira alguma adiantada em seu desenvolvimento intelectual. Com 1 ano e meio, falava apenas umas poucas palavras inteligíveis. Disponho, além disso, de vários sons significativos que eram compreendidos pelo entorno. Mas ela tinha boas relações com os pais e a única empregada, sendo elogiada por causa de seu caráter comportado. Olha só, ele coloca entre parênteses aqui. Não perturbava os pais durante a noite, obedecia conscienciosamente às proibições de tocar vários objetos e a entrada em certos cômodos, e sobretudo nunca chorava quando a mãe deixava por horas. Embora estivesse eternamente ligada a essa mãe, não só a alimentou por conta própria, mas também cuidou e tomou conta dela sem qualquer ajuda alheia. Só que essa criança bem comportada tinha o hábito, às vezes incômodo, de jogar para bem longe de si, num canto, debaixo de uma cama, todos os pequenos objetos que pegava, de modo que encontrar seus brinquedos muitas vezes não era um trabalho fácil. Ao fazê-lo, emitia com expressão de interesse e satisfação um alto e longo "ó", que, segundo o juízo unânime da mãe e deste observador, não era uma interjeição, mas significava forte. Foi embora.
Finalmente, percebi que aquilo era uma brincadeira e que a criança usava todos os seus brinquedos apenas para brincar de foi embora com ele. Um dia, então, fiz a observação que confirmou minha concepção. A criança tinha um carretel de madeira com um fio enrolado nele. Jamais lhe ocorria, por exemplo, arrastá-lo atrás de si pelo chão, ou seja, brincar de carrinho com ele, mas jogava o carretel com grande habilidade, segurando pelo fio sobre a borda de sua caminha com dossel, de maneira que ele desapareceria dentro dela, enquanto isso pronunciava um ó, e então puxava o carretel pelo fio para fora da cama, agora saudando seu aparecimento com um alegre dá, aí está. Essa era, portanto, a brincadeira completa de desaparecimento e retorno, da qual na maioria das vezes vivia apenas o primeiro ato, e este foi repetido incansavelmente como brincadeira isolada, embora o prazer maior, sem dúvida, estivesse ligado ao segundo ato. Eu vou ler esse 3 aqui e a gente já fala sobre esse texto. Essa interpretação foi confirmada plenamente depois por outra observação, quando certo dia a mãe tinha ficado fora por muitas horas. Foi saudada em seu retorno com a notícia de bebi ó, que de início não foi compreendida, mas logo se descobriu que durante esse longo período de solidão a criança tinha encontrado um meio para dar sumiço a si própria. Tinha descoberto sua imagem no espelho que chegava quase até o chão e então se acocorava, de maneira que a imagem no espelho ia embora. Se eu não estou equivocado, estamos falando aqui do Fordá, do netinho dele. Confere, Augusto. Confere, é exatamente aí que ele entra, né? E ali, bem pontuado ali o que o Diego colocou, né? Olha a angústia da partida da mãe, né? Então a mãe saía fora e o Dá, quando ela voltava, então através desse movimento do carretel, começava-se ter, nomear aquela situação ali, começava-se ter um objeto para pulsionalmente ser amarrado e simbolizar a situação e dar uma certa previsibilidade e menos susto, porque assim já tem uma certa previsibilidade, né? Só que aí o real nos atravessa quando a linha arrebenta, quando o óculos quebra. E aí surge o susto e aí a angústia volta, né? Eu acho que a gente está adiantado, então eu não vou entrar muito em situações. Eu acho que se eu peço só licença, assim, quando a gente começar a semana que vem, a gente retomar rapidamente esse parágrafo. Desculpa, gente, meu telefone nunca fica desligado, tá? Eu trabalho com saúde mental, então meu telefone nunca fica desligado. E acredite ou não, é o paciente das 9 horas. Mas assim... Será que é ansioso? Imagina, impressão tua. Olha o Ford aí, ó. Eu falei para ele, me dá 2 minutos, e ele já ligou. Acho que já passou os 2 minutos dele. Então, mas a gente vai começar a perceber aqui um Freud extremamente cuidadoso, tá? Ele sai do ambiente de guerra e fala, gente, vamos olhar para nossas clínicas, vamos olhar para dentro, vamos parar de olhar para o extremo, para o patológico, vamos começar a olhar para o cotidiano e para o ordinário. E aí ele começa a reparar. Então, essas observações são muito bem pontuadas. Aí a gente volta no parágrafo depois, porque ele faz algumas observações bem legais. Perfeito, então. Pessoal, até o nosso próximo encontro. Amanhã tem Ogden. Semana que vem iniciamos também a nossa turma de supervisão, mais um ciclo. Terça-feira, 8 da noite. Estamos finalizando um curso sobre inconsciente também para iniciar dia 27. Tá bom? Todos convidados. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigado.